Queridos, vamos neste momento pegar nossas Bíblias, vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 24. Ou melhor, desculpe-me, do 13 ao 17 somente. Eu quero pedir bastante atenção de todos, porque hoje eu falarei algo, não que os irmãos não saibam, né? Ou que eu não tenha dito outra vez, mas nós vamos tocar num ponto nevrálgico da verdade, num ponto sensível da revelação de Deus por meio do seu Filho. Vamos tocar hoje num ponto essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, fique atento a tudo que será dito, acompanhe cada argumentação, acompanhe cada texto que for lido, porque é algo que não é muito comum que se ouça nos dias atuais. Não que vocês não tenham ouvido, mas não é tão comum falar o que vamos dizer aqui hoje. Então, para que você não saia assim um pouco perturbado de espírito, você fique atento para compreender com exatidão o que nós queremos passar hoje à noite, tá bom? Leia comigo, capítulo 2, acompanhando a sua Bíblia, versículo 13 a 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ok? Amados, antes de nós procedermos com a palavra, eu quero apenas dar um breve recado, que eu me esqueci de fazê-lo antes da leitura. Nós sempre tivemos um probleminha com respeito ao horário aqui de reuniões, né? A reunião marcada é marcada para as 18 horas. Então tem irmãos que chegam às 18 horas, tem outros que sabem que não vai começar às 18 horas, por isso não chega às 18 horas, porque sabe que sempre houve assim não é nem uma flexibilização, mas um certo relaxo do começo da reunião. Mas eu quero dizer para os irmãos que o fato é que, como a reunião ela começa com o louvor, nós não tínhamos conseguido ainda que o ministério de louvor chegasse no horário de começar. Aí, se nós começássemos às 18 horas, e aí o ministério de louvor não tivesse chegado, aí o ímpeto seria de suprimir o louvor, né? Mudar a ordem, o horário e tal. Aí nós ficávamos aguardando que todos chegassem. Mas esse problema já foi resolvido. Glória a Deus. Amém? E como é que foi resolvido? Deus, na sua infinita sabedoria, na sua economia, e Deus é sábio, Deus falou: eu vou mudar o horário do ensaio do grupo de louvor. Aí Deus colocou para aos domingos o ensaio de louvor antes da reunião. Portanto, às 18 horas em ponto, todos eles já estão aqui 1 hora antes de todo mundo chegar. 2 horas antes de todo mundo chegar. Ou seja, nós chegamos às 18, eles chegaram já, ou terão chegado às 16, às 4 horas da tarde. Então, não há porquê, então, nós estendermos o começo da reunião. Ou seja, uma vez que eles já estão aqui, então nós já podemos começar o louvor, porque o culto, a reunião, ela tem partes, né? Como é normal de todo ser humano, esteja dentro de uma sistematização, não de um ritual, mas de procedimentos. Então, a partir do domingo que vem, nós começaremos nossa reunião, portanto, às 18 horas. Ou seja, se este era o problema, não é mais problema, né? Então, você é convidado a voltar a se reunir às 18 horas e nós às 19. Tá bom?
E vai dar certo, vai dar certo. Tá bom? Vamos lá então? Então, vamos retomar aqui agora o texto. Mas nós estamos estudando o Evangelho de João e Deus tem nos levado a compreender acerca do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Até parece que, alguns dizem, né? Como se nós, porventura, queríamos ser os inventores da roda. Vocês estão querendo reinventar a roda. É uma expressão quando quer falar de alguém que supostamente teria tido uma descoberta. Na verdade, nós não tivemos descoberta alguma. Simplesmente, nós estamos compreendendo o que muitas pessoas, ao longo da história da igreja, compreendeu. Pessoas atualmente também estão compreendendo ou compreendem, até mais do que nós mesmos aqui, neste ministério. Mas o fato é que, a despeito de o Evangelho, eu falo sobretudo do Evangelho histórico pregado pelo Cristo histórico, está à disposição de todos ao longo da história, sobretudo nos dias de hoje. O fato é que poucas pessoas ouviram ou compreenderam o verdadeiro Evangelho em razão dos muitos evangelhos que têm sido pregados. Os homens deturpam o Evangelho, eles criam novos evangelhos, no sentido de cada um traduzir a doutrina da Escritura a seu modo, sem, de fato, atentar para o que o texto sagrado, de fato, quer ensinar, o que ele quer transmitir. E nós, então, temos buscado, sobretudo aqui neste ano, no Evangelho de João, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho com E maiúsculo, no sentido de apresentar não um livro da Bíblia, no sentido do Evangelho de João, mas a partir do Evangelho de João, nós buscarmos compreender qual é a mensagem de Cristo. O que de fato ele ensinou, o que ele de fato apresentou aos homens como sendo a vontade do Pai. E nós chegamos agora a esta altura do Evangelho de João, capítulo 2, que fala: Jesus purifica o templo. E mais uma vez eu trago a lembrança aos irmãos um fato interessante, é que João, ao escrever seu Evangelho, e ele deixou isso registrado, no último capítulo, no último versículo do seu Evangelho, ele diz o seguinte, que ele não teve a pretensão de registrar todos os milagres de Cristo. Ou seja, ele não tinha aqui a pretensão, uma vez que ele falou que se fosse registrar tudo o que Cristo havia feito, ora, aí ele usa uma linguagem bastante exagerada, né, dizendo que se tudo fosse escrito, o mundo inteiro não caberia de livros que seriam escritos acerca dos milagres, dos sinais que Cristo realizou. Aí ele vai dizer: não, mas eu fiz uma coleção de alguns milagres de Cristo. A começar pela transformação da água em vinho. E aí ele vai demonstrando vários eventos, são 7 no total. Ele faz uma coleção de sinais para dizer assim: o Evangelho de Cristo não é o registro dos acontecimentos que tiveram lugar em Jerusalém ou na Judéia naqueles dias. E esse é um ponto que vocês e eu, todos nós, precisamos nos ater. O Evangelho de Cristo não é o conjunto de registros dos acontecimentos. E porque a igreja do Senhor não compreende isso, ocorre então que as pessoas passam a sua vida inteira dando ênfase ao evento em si mesmo. Grandes pregações ou longas pregações ou repetidas pregações dos casos que ocorreram. Jesus curou, por exemplo, a mulher que sofria de uma hemorragia. Aí o pastor começa a dramatização daquele fato que está registrado no Evangelho, mas que não é o Evangelho de Jesus Cristo em si mesmo. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Aí começa a dramatização. Aquela mulher, meus irmãos, que sofria de uma doença incurável, que gastou todo o seu dinheiro com os médicos daquela época e não tinha solução para a sua vida. E talvez seja o seu caso, meu irmão, que nesta noite você entrou neste lugar. E aí começa a dramatização do evento, do registro, da cura, como ocorreu.
e procura envolver os presentes numa comoção em torno daquela história, para que essa pessoa que está na igreja, ela se veja dentro da história. A partir de então, o pastor consegue agora o controle da assembleia para os fins que ele deseja. Os irmãos entenderam? Pastor, mas quando eu abro a Bíblia, que eu leio os 4 evangelhos, o que eu vejo são registros. Aí eu fiz uma pergunta semana passada, quero repetir hoje, para que os irmãos reflitam, tentem, pensem nisso. Quando João disse que em toda a terra não caberiam os livros escritos, se fossem todos os eventos registrados, lógico que aqui ele usa uma hipérbole, né, um exagero, uma linguagem exagerada, para dar dimensão àquilo que ele quer dizer. Mas o fato é que ele está dizendo então o seguinte, que em nenhum desses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contém a totalidade dos eventos e das circunstâncias e dos prodígios realizados. Ora, pensar que o evangelho é a somatória dos registros, dos acontecimentos, a partir do entendimento que João coloca, que não caberiam no mundo inteiro, os livros, é pensar então que nós temos apenas uma parte do evangelho, uma vez que não foi escrito tudo o que ele fez. Os irmãos conseguem entender esse meu raciocínio ou não? Aí nós estaríamos dizendo que a Bíblia seria minimamente incompleta quanto àquilo que é de maior importância, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, se nós entendermos que João está dizendo, olha, o Evangelho não é a somatória dos registros, dos acontecimentos, ou não é o acontecimento em si mesmo. O Evangelho é primeiramente uma pessoa, é o próprio Deus que se fez homem, trazer ao homem uma boa notícia, a boa notícia da salvação. Em segundo lugar, o Evangelho, ele agora corporificado na pessoa de Jesus de Nazaré, agora vem aos homens como uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem. Quando João então separou esses eventos, e João ele coligiu esses acontecimentos, a começar pela transformação da água em vinho, ele queria dizer, olha, eu aqui coloquei alguns eventos, algumas situações, algumas curas, alguns prodígios, e essas curas, esses prodígios, eles visam nos trazer um ensinamento. Jesus ele quis dizer algo quando ele realizou este milagre. Em outras palavras, é como que ele dissessem, não fiquem olhando para o milagre, mas procure discernir o que aquele milagre, que é um sinal, o que ele representa, o que ele significa. Eu ouvi já há algum tempo, embora eu ouvi apenas uma fração, talvez nem poderia dizer isso aqui, por não ter visto todo o vídeo, toda a mensagem que esse certo líder colocou, mas por todos os efeitos, eu vou colocar do modo como foi ali recortado, quando esse líder, ele questiona acerca do primeiro milagre de Jesus, dizendo que a inteligência que ele possuía se recusava a concordar com o fato de Cristo. Na primeira manifestação pública, ao invés de curar uma pessoa, não. O que ele fez? Ele transformou água em vinho, o povo já estava ruim, o Jesus deu mais vinho para o povo. E, portanto, ele dizia que a sua inteligência, a sua razão, se recusava a concordar com isso, com esse procedimento. Bem, honestamente falando, se de fato o milagre registrado visa ao próprio ato em si mesmo, se ele se esgotar no mero ato em si mesmo, talvez esse líder tivesse razão. Você faria isso, você como tendo uma missão de salvação da humanidade, você simplesmente daria vinho numa festa para alimentar ali os prazeres de uma festa? Você faria isso? Então, certamente, nós não devemos dizer, como esse líder, que Jesus fez o que não devia fazer. Pelo contrário, devemos falar, certamente ele fez algo tão grande, porque é a inauguração do seu ministério,
mas que a minha capacidade de inteligência meramente humana não é capaz de discernir a grandeza daquilo. Aí se inverte a situação. É onde você dá abertura e o Espírito Santo fala, não, então eu vou te revelar, eu vou te mostrar qual é o significado desse evento. E aí então você vai falar assim, puxa, mas que maravilha, como Deus é grande, como que num ato aparentemente tão simples, numa banalidade da vida, num evento circunstancial que ocorre todos os dias, como que Jesus Cristo, na sua percepção, na sua sabedoria, na sua agudeza, ele percebe um momento em que ele pode realizar algo que venha a representar grandes coisas acerca da mensagem que ele quer transmitir. A semana passada os irmãos viram que nós, ao falarmos da transformação da água em vinho, como que o Senhor ele usa a transformação da água em vinho, ou os dois momentos de uma festa de casamento, para dar a entender e para nos fazer compreender a questão das duas grandes alianças, a aliança da lei e a aliança do Calvário, como que o texto demonstra esse casamento de Deus com os seus eleitos, e como que ele procede então, nesse sentido, desse casamento, dessa aliança, para nós podermos compreender que a abertura do evangelho histórico se dá com o rompimento de uma aliança que já não existe mais, uma aliança que se apagou. Usando a linguagem de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, é como uma luz no rosto de Moisés, que hoje já não brilha mais. E então a nova aliança é uma luz nova em natureza, nova em visão, nova em perspectiva para o homem agora conhecer a Deus, por intermédio da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Nós vimos isso. Porém, o significado desse texto, da transformação do água em vinho, ele não se esgota somente nisso. Os irmãos viram que nós vimos esse significado das alianças a partir da chave que Cristo próprio diz aqui no versículo 4, quando diz, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, essa expressão, a minha hora, que vai se repetir depois no capítulo 12 de João, depois no capítulo 17, é que nos dá o sentido imediato daquilo que aquele milagre significava. Porém, tão logo Jesus sai de uma festa de casamento, Jesus vai para onde? Só você olhar. Capítulo 2, quando acaba no versículo 12 o registro aí da transformação da água em vinho, diz no versículo 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E ele vai para o templo. E aqui há um aspecto importante, porque a purificação do templo não ocorre cronologicamente nessa sequência, neste lugar que é estar aqui. Porque se João coloca a transformação do água em vinho como o primeiro prodígio, então se ele tivesse um interesse cronológico dos fatos, ele deveria colocar então a purificação do templo no finalzinho do ministério de Cristo. Porque ele ocorre exatamente no final do ministério de Cristo. Razão porque muitos teólogos, por não compreenderem o que João quer dizer, pensam que Jesus entrou por duas vezes no templo, e o templo purificado dos cambistas, daquela impureza, no início do ministério e no final do ministério. Mas não, o fato é que João não tem compromisso com a cronologia. O fato é que João, ele querendo transmitir uma mensagem, fazer-nos entender uma verdade que é de grande importância, ele fala assim, olha, o milagre da transformação do água em vinho é o começo do ministério de Cristo. Aí eu disse semana passada, eu não tenho certeza se é o primeiro na cronologia, porque João não tem o interesse pela cronologia. Pode ser que ele tenha dito que é o primeiro no sentido do seu valor, do seu significado, que abre o entendimento à mensagem que João quer transmitir. E aí João vai no final do ministério de Cristo, ele pega a entrada de Cristo em Jerusalém, ele pega a entrada de Cristo no templo, com Jesus expulsa os cambistas, pega aquele evento e traz para o início do ministério de Cristo, para ficar na sequência da transformação da água em vinho. Ninguém faz isso sem propósito. Ou seja, quando João, o evangelista, ele diz, este é o primeiro evento, a transformação da água em vinho,
E ele agora traz para perto desse evento a entrada de Cristo no templo, sabendo que esse evento ocorreu no final do ministério. Então deve haver um porquê, deve haver um propósito. Aí eu chamo a atenção dos irmãos, portanto, para esses dois eventos. Para que nós compreendamos o que João quer que ele diga, esses eventos digam a nós, temos que olhar Jesus Cristo entrando numa festa de casamento, ficando 7 dias, e em seguida ele subindo ao templo, e entrando no momento de uma celebração, de um culto, de um ritual. Ou seja, de acordo com o que nós entendemos, na maioria das vezes, me parece ser duas coisas contrárias e antagônicas. Porque de um lado você tem uma festa profana, até porque nos ensinaram que se você for convidado a um casamento, e lá tiver bebida alcoólica, que você não deva ir. Porque não é festa de crente, é festa do mundo. Aí você então se priva, às vezes de até mesmo em alguns eventos de próprios familiares, a quem você tanto ama, porque agora a religião diz que é proibido você ir. E Jesus não hesita, ou João, ao escrever a mensagem do Cristo, não hesita em colocar Jesus dentro de uma festa de casamento. Está lá Jesus andando, e o povo estava o quê? Sentado igual vocês aqui? Tristes igual vocês aqui? Tem uma coisa que nós temos que pensar um pouco. Por que nós somos pessoas alegres em todos os lugares? E ao entrarmos nesse local de reuniões, nós ficamos tristes. E ao sairmos, ficamos alegres. Uma pessoa que está observando de longe fala assim, não quero essa igreja para mim não. Porque tem um negócio aí que deixa o povo triste. Porque talvez o que nós recebemos foi que o cultuar a Deus requer seriedade em razão da severidade de Deus. Aí você chega, você não pode abraçar o irmão, porque o culto começou. Aí então, não pode abraçar o irmão, porque o culto começou. E Deus está ali para receber os nossos louvores, e Ele vai ficar muito chateado pela falta de reverência. Pensamos sempre num Deus ranzinza, carrancudo, exigente, que não quer que seus filhos sorriam, nem se alegrem, nem dancem, nem bebam o mioranza. Estava Jesus na festa, e o povo estava bebendo vinho. O noivo tinha preparado o vinho. Jesus, ele começa o seu ministério no meio de uma festa com muito vinho. E o povo de Israel, quando fazia suas festas, ou pelo menos o povo daquelas regiões, costumavam festejar durante 7 dias. Então a provisão que era feita para a festa, tinha que ser abundante, bebendo vinho, dançando e comendo churrasco. E lá está Jesus no meio de quem? No meio dos pecadores, seria a interpretação atual que se dá. Interessante que Jesus, ele está ali como homem, no meio de uma festa. E quando você pensa que Jesus está ali para reprovar o fato de eles estarem celebrando aquele casamento, celebrando o encontro de 2 pessoas, não. Jesus, quando percebe que a festa poderia acabar em razão do vinho que havia acabado, Jesus providencia mais vinho. Ele providencia mais vinho. Ou seja, a festa não vai acabar. Interessante como que Deus vê as coisas, porque ali é o Cristo de Deus encarnado. Ali é Deus encarnado. Ou seja, Deus não veio ao mundo salvar o homem da vida humana e das alegrias humanas que Ele próprio deu. Pelo contrário, Ele quer que o homem viva a sua vida humana, a sua vida na terra e a sua vida da terra em alegria. Na verdade, se você observar, a Bíblia como um todo, ela começa com o casamento em Gênesis capítulo 2. O ministério de Cristo começa num casamento, e a Bíblia se encerra em Apocalipse 22, 21 e 22 com o casamento. Então o casamento, ele representa algo, ele tem uma posição
dentro da Escritura muito interessante. E eu ouvi um comentário uma certa vez que vale a pena repetir. Alguém comentando exatamente esse texto de João capítulo 2 falou o seguinte: olha, imagine você como que Deus é grande. Como que o nosso Deus ele não tem medo de criar o homem e de criar o homem para ele ser feliz consigo mesmo, com os outros e com Deus. Não é um Deus medroso. Deus cria o homem lá no Éden, Gênesis capítulo 2. E de repente o homem entra numa nostalgia que ele não sabia explicar de fato o que era, mas ele tinha necessidade de algo. E aí vem a complicação. Ele sentia falta de algo que não era Deus. Ele sentia algo que lhe completasse enquanto pessoa. Imagine só se Deus fosse assembleiano, com todo respeito aos irmãos da Assembleia, mas se Deus tivesse a doutrina madureira. Deus falaria para Adão: vai orar, meu irmão. Você está em busca de alguma coisa que não é Deus? Adão, Senhor, eu não sei, eu sinto falta de algo. A minha presença te basta. Você não precisa de nada mais, além de me adorar, além de me servir. Olha, mas não, Deus sabe. E Deus providencia a companheira, a auxiliadora. Diz, está aqui, ó, para completar você. Para que você tenha satisfação. Para que você se preencha. E para que você tenha alguém que não seja Deus diretamente, a quem amar e por quem ser amado. Aí surgem os relacionamentos. Então Deus não ficou enciumado com aquela questão. Pelo contrário, o homem, ele deve servir a Deus, sim. Deve amar a Deus, sim. Mas o homem foi criado como homem. O homem não foi criado anjo, com asas nas costas ou auréola na cabeça, para ficar voando e cantando, dando voltas em torno do trono de Deus. Não, você é um ser humano. E lá estava Cristo no casamento. Não bastasse que ele agora desse vinho às pessoas, ele faz algo surpreendente. Quando disseram para ele, olha, ou disseram aos serventes, façam tudo o que ele disser. Aí ficou aquela surpresa, aquele silêncio. O que ele vai fazer? Quem é ele? Ele tem dinheiro para mandar comprar mais vinho, mas não dá tempo. Talvez seja longe. Deus olha para um lado, olha para o outro, procura alguma coisa. E Jesus vê tão somente ali 6 talhas. 6 vasos. Mas não eram 6 vasos comuns. Olhe na sua Bíblia para você ver. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, vírgula, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Veja que João intencionalmente faz referência ao valor espiritual daquelas talhas. Havia ali 6 talhas que eram usadas para os rituais sagrados. Eram usados nos rituais de purificação. Nos termos de hoje, nós usamos o que chamam de batistério, o lugar onde as pessoas se batizam. Talvez numa igreja mais ortodoxa, ou talvez mais antiga, mais tradicional, mais próxima do catolicismo, haja uma pia batismal, onde costumam se batizar. Se talvez fosse aqui hoje, aqueles cálices que estavam aqui em cima, usados para a distribuição do vinho que representa o sangue de Cristo. Ou seja, João fala, havia ali 6 vasos sagrados. Não era qualquer tipo de vaso, eram coisas sagradas, usadas para rituais sagrados. Jesus falou assim, bem, aqueles vasos vão
vão suportar exatamente todo o vinho que eu vou prover. Mas Jesus, só uma palavrinha, o Senhor me desculpe. Eu sei que o Senhor é o Cristo encarnado, o Senhor é tudo, o Senhor é Deus, o Senhor manda. Eu sei, mas é porque a minha igreja, onde eu me batizei, não vai gostar muito, meu pastor não vai gostar muito. Talvez os irmãos da minha igreja não vão gostar muito, porque tudo bem, já não é legal, Jesus seja sensato, já não é legal que o Senhor dê vinho para as pessoas. Senhor, onde está a doutrina de que as pessoas não possam beber vinho? Não basta que o Senhor dê a elas vinho, ainda vai fazê-lo usando as talhas sagradas da purificação. O Senhor vai misturar o santo e o profano, o sagrado com o profano. Mas, Senhor, que mistura é essa? Jesus quer ensinar algo, amados. Ele quer ensinar algo, ele quer dizer que a vida do Evangelho, e quando o Evangelho cai no coração de uma pessoa, não pode haver separação daquilo que é sagrado, daquilo que é comum. Pastor, o senhor me desculpa, mas eu nunca ouvi isso. Para mim isso é um absurdo. E eu não poderia ouvir isso, sem emitir a minha opinião, porque eu entendo que o sagrado tem que estar num lugar separado. E o profano tem que ser em outro lugar. Quando eu falo profano, quero que os irmãos entendam, não como algo exatamente pecaminoso. Algumas pessoas pensam no profano como algo pecaminoso, mas o profano está numa relação de oposição para aquilo que é sagrado. Então Jesus falou assim, olha, aqui nós temos as talhas sagradas. E aqui nós temos um evento banal da vida, do cotidiano. Aqui é uma festa. Então vamos usar as talhas necessárias para que nós tenhamos o vinho para poder suprir a necessidade do evento profano, casual. Não há separação. O cristão não pode ser cristão na igreja. Essa roupa não pode, porque essa roupa não pode. A roupa de igreja é de igreja. Você não pode vir deste modo. Você pode ir assim para o trabalho, mas para cá não. Ou seja, nós separamos tudo. De sorte que nós, na verdade, somos muitos. Eu digo que cada um, sendo um, são muitos, porque você vai usar uma máscara para cada lugar. Tem a máscarazinha de ver Deus, você vai colocar a máscarazinha e vai para o culto. Carinha de diácono, carinha de presbítero, carinha de pastor, carinha de crente, carinha de dizimista fiel, carinha de quem se santifica, ora, jejua. Mas quando você chega em casa, no outro dia você vai para o trabalho, aí você pega a sua máscarazinha do trabalho. Aí lá você não consegue manter a rigidez da sua religião, o padrão. Aí lá você mente, você esculhamba, você trapaceia. E não sabe que Jesus, ele diz, olha, nós temos que colocar o sagrado em toda a nossa vida, em todos os momentos. O sagrado não pode estar separado, você não pode departamentalizar a sua vida. Onde quer que você esteja, ali deve estar contido o sagrado. Você deve adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. A reunião da igreja, ela se faz necessária em razão da coletividade, da mutualidade. Mas não quer dizer que se cultua a Deus somente no culto de domingo. Pastor, e se eu estiver num evento, numa festa com a minha família, nessa festa estiver passando músicas ali, o sagrado está ali, eu não tenho que me retirar. Não, você tem que estar lá igual Jesus. E o sagrado, ele pode estar presente nessa circunstância. Não devemos amputar as pessoas, ou destruir a vida, a existência das pessoas. E costumava fazer isso, na verdade, isso já vem lá de trás, desde a Grécia Antiga, quando eles criaram a figura de Dionísio, que era o deus do vinho. Em Romanos se diz o deus Baco, o deus da orgia. E do outro lado criou Apolo, o deus perfeito, reto, bonito, elegante, representava a perfeição. Essa separação já vem de muito tempo. E Jesus fala, não, nós devemos viver a vida profana no sagrado
e o sagrado no profano. Entenda novamente, profano enquanto as coisas que pertencem a esta vida humana. É como Jesus dissesse, olha, não façam do evangelho um instrumento para manipular as pessoas, para impedir que as pessoas vivam, que elas existam, que elas se relacionem, que elas se alegrem, que elas cantem, que elas dancem. Você é homem e você poderá fazê-lo sem nenhum prejuízo, tendo o sagrado no seu coração e na sua mente. É lógico que nessa festa poderia ou não poderia haver uma briga? O povo está bebendo. Mas aí Jesus tinha que apartar, né? Pastor, mas se tiver briga? Não, mas aí não é um problema de Jesus ter transformado algo em vinho. Está no problema de um coração e de uma consciência que estava esperando uma oportunidade de expor o que estava dentro do coração. Quem aconselharia a Cristo, dizendo que o que ele fez não está correto? E, sobretudo, o modo que ele fez, usando as talhas, estaria incorreto. Então, Jesus está numa festa, ele nos ensina, dentre tantas coisas do texto, eu quero pontuar esta, porque Jesus, saindo dali, ele segue para Jerusalém, e ele agora vai para o lugar que todos chamam de sagrado. Talvez algum dia, alguma pessoa de longe olhando, poderia falar assim, agora sim, agora ele está fazendo a coisa certa, indo para o templo. Se bem que essa pessoa que estava distante, observando, poderia dizer, ele começou errado porque começou numa festa. E ele fez errado porque ele deu vinho para o povo beber. E ele o fez da maneira errada porque ele profanou as coisas sagradas. E Jesus não estava nem aí para isso. Ele estava no lugar certo, fez a coisa certa do modo certo. Quando ele vai para o templo, se espera, não, agora sim. Agora Jesus vai corrigir o erro dele. Quem sabe vai chegar lá e não vai se arrepender do que ele tenha feito lá na festa. Mas quando Jesus entra no templo, queridos, que ele olha e ele vê ali os sacrifícios feitos a Deus. Ele olha e ele vê as pessoas com ares de santidade. Lá não tinha vinho para beber, porque não pode beber no templo. Templo é lugar de oração, de devoção, de contrição. Lugar onde não se pode falar em alta voz. Quando você falar no templo, você fala baixinho, em reverência. É a casa de Deus. Os meninos não podem correr, porque é a casa de Deus. Então, quando começam os ritos, eles exigem toda uma reverência. E lá estavam todos os tipos de pessoas para atender a todos os ritos que ali acontecia. Havia as pessoas preocupadas em não faltar os animais para o sacrifício. E, portanto, ele estava ali para vender os seus bois. Caso alguém precisasse de um boi para ser sacrificado. Tinha outros vendendo ovelhas, outros vendendo cabras. Tinha quem vendesse as suas pombas, né? As gaiolas de pombo, tudo lá. Porque caso algum arrependido, algum contrito, quisesse oferecer algo a Deus, estaria ali. Havia também aqueles que estavam preocupados com a moeda corrente. E porque também vinham pessoas de outros lugares com outra moeda. Falaram, não, eu vou ficar aí para fazer a troca. Se você trouxer dólar, que nós só aceitamos real, eu posso fazer a troca com você. A gente só tira ali a diferença e uma porcentagemzinha acima também. Todo trabalhador tem direito ao seu salário. Havia os cambistas no templo. E quando Jesus olhou e viu as pessoas naquele templo, para elas ali era tudo normal. Para elas, o que elas viam era tudo santo. Era tudo muito sagrado. Mas quando Jesus olhou para aquele culto, ele viu a hipocrisia, ele viu a mentira, ele viu a ganância, ele viu que o que acontecia ali, da parte daquela liderança religiosa,
Na verdade, não tinha nada de culto a Deus, nada de sacrifício a Deus, embora aparentemente parecesse que sim. Mas o fato é que o coração deles estavam transformando, como o próprio Jesus disse, as coisas sagradas em profanas. Porque acusavam a Cristo de que ele tivesse profanado o sagrado. Ele diz: não, você beber vinho nas talhas da purificação não as torna profana. Pelo contrário, você sacraliza o profano quando você leva o sagrado para dentro dele. Ou seja, você pode tornar sagrada, santa, a sua vida, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, com seus amigos, sem perder a chamada presença de Deus. Porque foi pregado isso por muito tempo. Irmãos, cuidado para não perder a presença de Deus. Baseado em conceitos equivocados, muitas vezes extraídos das Escrituras, por não ter uma compreensão do que o texto quer dizer, da sua pedagogia. Muitos acham que não pode fazer isso ou aquilo, porque senão pode perder a presença de Deus. E o pior, quando ele faz, por alguma fraqueza ou por algum motivo, depois ele se sente de fato que perdeu a presença de Deus. Porque a acusação que ele sente na consciência e a tristeza no coração, lógico que não tem nada a ver com o Espírito Santo, ou perder a presença de Deus, mas porque ele aprendeu daquela maneira. Então ele vai ter uma angústia, uma acusação, porque as mensagens, as palavras de condenação estarão sempre dentro dele, e ele vai pensar que isso é a reprovação do Espírito Santo. Ele vai dizer: perdi a presença de Deus. Porque ele não entendeu que ele pode ter a sua vida humana na presença de Deus. Só que agora, quando vem para o templo, as coisas se invertem. Agora, veja como o olhar de Cristo é diferente do olhar da religião, dos religiosos. Agora, Jesus olhando para as coisas religiosas, para as coisas sagradas, para as orações, para os sacrifícios, para toda a provisão necessária, caso houvesse algum penitente, arrependido. Jesus fala: não, tudo errado. Veja como que a religião, ela erra dramaticamente. Veja como que a religião criada pelo homem, ela é uma contradição em si mesma. Porque primeiramente ela condena a festa de casamento, condena, e por outro lado agora eles pegam aquilo que deveria ser sagrado e eles banalizam. Eles tornavam as coisas referentes a Deus, o lugar referente a Deus, os ritos que deveriam representar em pedagogia a vontade de Deus, tudo aquilo é transformado num negócio. E é um negócio que visa não a manutenção de algo, mas um negócio que visa a alimentação da ganância humana. E nós hoje vemos acontecer a mesma coisa. O problema da transformação da água em vinho, do casamento, da festa com o vinho, e o problema do templo nunca deixou de existir. Sempre houve antes de Cristo. Cristo vem e ele entra tanto num quanto no outro. E depois disso a festa continua a acontecer, os templos continuam a ocorrer, nesse sentido que estamos colocando, e a religião vai sempre reprovar a festa. Vai sempre reprovar a alegria. Vai sempre reprovar a comemoração da vida. Vai sempre reprovar, ao passo que agora aquilo que ela deveria de fato fazer, que é tornar aos olhos e no coração de todos sagrado, aquilo que é sagrado é profanado. O que nós vemos acontecer nos dias de hoje, amados? O que nós vemos acontecer nos dias de hoje? Em que muitos líderes, não posso dizer todos, mas uma grande maioria, toma as coisas de Deus com a sua própria mão, e com tanta mentira e com tanto engano, levando multidões e multidões de pessoas a verem naqueles atos algo sagrado.
E eu quero ler com os irmãos alguns textos da Escritura que nos adverte acerca desse aspecto. Abra sua Bíblia, primeiramente, na Epístola de Paulo a Timóteo, no caso, 2 Timóteo, capítulo 4. Os irmãos sabem que a Epístola a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, elas foram os últimos escritos do apóstolo. Os últimos escritos. Ele próprio vai dizer no capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante, que ele já se encaminhava para o seu martírio. Ele já estava no final do seu ministério. E então, no capítulo 4, versículo 1, ele diz essas palavras aqui, olha: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, prega a palavra. Insta quer dizer, faça-o com insistência, com perseverança, com continuidade, não pare de falar. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ele diz a necessidade que se tem de pregar a palavra enquanto há tempo. Isso me faz lembrar de uma ocasião em que Jesus, quando cura aquele cego de nascença no capítulo 9 de João, depois que Jesus o envia a lavar os olhos no tanque de Siloé, Jesus disse assim: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E então, dizendo isso, ele fala: dias virão em que vocês procurarão a luz e não encontrarão. Jesus profetiza um tempo de treva. Ele profetiza um período de apostasia. E tem muita gente aguardando a apostasia no sentido de que o anticristo vai aparecer com um carimbo ou com um chip para colocar na testa das pessoas. Está todo mundo aguardando esse grande evento. A internet, os vídeos que mais têm acessos são os vinculados aos Illuminatis, são aqueles que dizem alguma coisa sobre o número 666, que diz sobre o chip, a marca da besta, a identidade da besta. Está todo mundo iguais uns bestas, aguardando um tempo em que esse homem e esse chip vai chegar. Pastor, e não vai chegar não? É capaz que chegue sim. Mas o fato é que o apóstolo Paulo já dizia aos Tessalonicenses, no início do seu ministério, o espírito do anticristo, ele já opera. Gente, no primeiro século, Paulo dizia, o espírito da apostasia já está operando. E tem gente que está aguardando ele chegar, materializado, corporificado, porque nós, sobretudo ocidentais, influenciados pela filosofia aristotélica, porque essa é a linha do cristianismo, desde Constantino em diante, é que nos ensinaram a pensar por departamentos. Que dia é hoje da semana? Que dia é hoje do mês? A que horas você virá? Estamos sempre pensando em tempos, sempre pensando em momentos estanques, separados uns dos outros. Quando se fala, por exemplo, acerca da vida humana, da morte, aí o homem vai lá e coloca, não, o homem, ele nasce, ele vive, quando ele morrer, para onde ele vai? Ele vai para tal lugar, aguardar, e depois, aí Jesus vai vir, aí vai acontecer isso, aí você vai dando ordem aos acontecimentos dentro de uma perspectiva meramente espacial e temporal. E se esquece que tudo já está acontecendo espiritualmente nas mentes e no coração dos homens. A ação da apostasia, ela já está em pleno vigor.
Quando diz, pastor, quando será que vai chegar esse tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina? Olha, pelo que eu percebo, as pessoas, pelo menos no Brasil, estão cada vez mais religiosas. Cada dia novas igrejas, novos ministérios. Pessoas que eu nunca pensei que poderiam se converter, estão se convertendo. A tiazinha se converteu, a Gretchen se converteu, o Ronaldinho Fenômeno se converteu, o Casagrande se converteu. E parece que está acontecendo o oposto do que a Bíblia está dizendo. Eu esperaria que as pessoas fossem abandonando a fé e fossem indo para os bares, para as boates, para as discotecas, mas as pessoas estão em busca. Pastor, será que vai acontecer isso? Irmãos, nós já vivemos no tempo. Esse tempo profetizado, ele já está ocorrendo. As pessoas não amam a verdade. Olha o que o texto diz. Não diz aqui, absolutamente, que eles não suportariam a sã doutrina e ponto final. Mas diz o seu oposto para você perceber quando iria ocorrer. Ele diz, pelo contrário. Ou seja, ao invés das pessoas desejarem ardentemente pela sã doutrina, ao invés de desejarem ardentemente pelo entendimento da verdade, não. Fariam o contrário disso. Como? Cercar-se-ão de mestres. Vão procurar os mestres, mas não qualquer mestre. Aqueles mestres que vão dizer a elas aquilo que elas querem ouvir. Elas querem ouvir que está tudo bem e que vai ficar melhor ainda quando você começar a barganhar com Deus. Quando você começar a comprar a Deus. Quando você começar a comprar as bênçãos de Deus. Até você chegar num ponto em que você olhar a sua prosperidade humana, você se orgulhar da sua fidelidade e poder dizer, tudo isso que eu tenho é porque eu sou fiel a Deus. Aí traz para si. E isso é, na verdade, a mesma coisa que os cambistas, sacerdotes da época de Cristo faziam. Tomavam das coisas sagradas para torná-las profanas. Mas não somente profanas no sentido primário da palavra, mas para torná-las perversas. Olha o texto que diz aqui também em 2 Pedro capítulo 3. Abra rapidamente. O tempo vai correndo. 2 Pedro capítulo 3, ou melhor, capítulo 2. Estamos vendo aqui alguns aspectos que equivalem, porque quando se lê Jesus purifica o templo, fica uma coisa muito distante de nós, mas quando você entende que hoje em dia as coisas ocorrem da mesma maneira, que só mudaram os atores, mas o drama é o mesmo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o texto é claro, haveria de ter mestres. Sabe como que a Bíblia dá ênfase àqueles que ocupam uma posição, aqueles que têm o poder da palavra, aqueles que têm ouvidos para os escutar. E essas pessoas, então, sendo eles falsos mestres, eles, com dissimulação, haveriam de introduzir heresias destruidoras. E que está um ponto importante. Talvez você não se interesse por isso. Na verdade, são poucos os cristãos que têm interesse por esse tipo de assunto. Logo, eles pensam que se você assim o fizer, você estará blasfemando contra o Espírito Santo. Vão dizer, olha, não se levanta contra o homem de Deus. Olha, cuidado, não toque no ungido do Senhor. Vão usar esses termos. Mas tudo isso é um meio que o maligno usa, que as trevas usa,
para que você não se levante com um espírito crítico e diga: gente, vocês não estão vendo que deste modo está errado? Haverá de ter mestres, veja a situação, que com dissimulação vão introduzir heresias destruidoras. Imagine vocês, você pode chegar às vezes numa casa de madeira, tanto a sua própria alvenaria de madeira, como a mobília de madeira, tudo lustrado, tudo lindo. Você fica olhando assim, mas que coisa mais bela. Mas talvez você não saiba que por baixo está tudo comido de cupim. E a qualquer momento aquela beleza virá ao chão. Logo, logo. As heresias destruidoras, elas vão comendo, vão corroendo a alma, a fé, levando as pessoas a se relacionarem com Deus por meio ou por meios perversos, levando as pessoas a desenvolverem com Deus um relacionamento na base de toma cá, dá lá, ou toma lá, dá cá, numa barganha, mas elas veem nisso tudo algo tão bonito, algo tão sagrado. Elas não conseguem perceber que está dito que isso haveria de ocorrer do mesmo modo que ocorreu no Antigo Testamento. Ele diz: também no vosso meio haverá mestres. Essas heresias, elas chegam ao ponto de eles renegarem o soberano que os redimiu. Negar o soberano no sentido de que agora a relação entre eu e Deus já não é mais uma relação de senhor e servo, de um soberano e um lacaio. Não, a relação aqui é de igual para igual. Porque se eu dei o meu dinheiro, Deus agora está obrigado a me devolver na medida em que Ele prometeu que daria, 100 vezes mais. E aí os mestres dizem assim: aí você pode colocar Deus contra a parede. Agora você está na condição de exigir. O desgraçado daquele irmão ali, aquele desviado, aquele apostatado, ele, com que autoridade ele vai chegar diante de Deus para exigir as bênçãos se ele não é fiel? Agora você não. Você não. Você está agora revestido da autoridade. E você pode fazer como Nirode, olhar na face de Deus sem medo. E pode falar: agora o Senhor trate de me devolver. Nós fizemos um trato. Agora o Senhor vai ter que devolver. E se o Senhor não fizer isso, o Senhor não é Deus. Engraçado que são palavras tão próximas e semelhantes daquela quando diz que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E o diabo disse: olha, se tu és o Filho de Deus. O diabo tem dúvida de que ele é o Filho de Deus? Ele não sabe quem é o Filho de Deus? Afinal, quando Cristo chegou numa sinagoga, salvo engano, Marcos capítulo 2, e ali havia 2 endemoniados. Quando Cristo foi chegando, os demônios foram gritando: bem sabemos que tu és o Filho de Deus. Ora, se os demônios sabem quem ele é, o chefe da demoniada não vai saber quem ele é. Só que sabendo, ele diz: se tu és, então faça isso. Quanta bobagem achar que você pode chantagear a Deus. Achar que agora você está numa relação de igualdade, de paridade. Você foi fiel, Deus tem que ser fiel. E se Ele for infiel contigo, você poderá reclamar os teus direitos e reivindicar os teus direitos nos tribunais celestiais. E ai dele, ele não é louco de não te der o que ele prometeu, porque afinal ele disse: olha o embasamento, hein? Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu.
e não derramar bênção sem medidas, eles vão buscar lá na antiga aliança. Eu conto uma história, quando eu falo disso, e às vezes não é nem bom eu contar essas histórias, porque, e mesmo pregar esses assuntos também, porque nosso coração é tão enganoso, e nosso coração é tão perverso, que nós tomamos essas mensagens que são tão libertadoras, tão abençoadoras, para poder usar como arma, ou como escudo da nossa própria ganância. Ou seja, falando da ganância desses mestres que introduziriam essas heresias destruidoras, eu agora posso me escudar, me proteger a minha ganância, ou que seja a minha avareza, para poder dizer, não, nós não temos que fazer isso, nós temos que reprovar isso. E às vezes deixamos de usar o coração, o amor, para abençoar a causa de Deus, no sentido de que nós temos que desenvolver um coração grato ao Senhor, de gratidão e de amor. Mas o fato é que um dia teve um irmão em Cristo que colocou o dedo no meu rosto e falou assim, olha, você é um ladrão. Falei, eu sou um ladrão? Sim. Você é um ladrão. Falei, rapaz, mas que coisa, hein? Isso é sério. Aí ele olhou para quem estava do meu lado, a minha irmã, você também é. Vocês todos são um bando de ladrão. Mas você tem como explicar melhor para eu poder entender o que quer dizer? A Bíblia diz que quem não dá o dízimo é ladrão. E portanto vocês são ladrões. Eu falei, alto lá. Primeiro que você já chegou com uma assertiva. O fato de eu não concordar com a aplicabilidade dos textos veterotestamentários nos dias de hoje, não significa que eu não sou um ofertante, não sou grato a Deus, que não faço uso daquilo que Ele me dá, não somente para abençoar a causa imediata, organizacional de Deus, referente à pregação do Evangelho, mas como também uso aquilo que eu recebo para abençoar o meu próximo. Agora eu pergunto, mas você não deve ser ladrão, né? Não, eu sou fiel dizimista. E aí eu tenho umas coisas na minha cabeça que às vezes eu tento, sim, segurar para não falar. Mas não adianta, eu sou meio ainda João antes de se tornar o discípulo do amor. Tenho um ímpeto muito grande. E às vezes, naquele tempo eu falei assim, talvez hoje eu não sei se eu falaria. Só a circunstância me dirá se eu falarei de novo ou não. Mas o fato é que essa pessoa, ela estava com uma situação financeira muito difícil. Que essa pessoa que disse que nós éramos ladrões. Ele tinha deixado a família em São Paulo, veio para Brasília, e agora estava precisando de comprar um freezerzinho, umas coisinhas, para começar a fazer uns picolé, para poder vender, um picolézinho, para poder, se der uma melhoradinha aqui, eu trago até a família para cá, para Brasília. E aí estava no exato momento, dizendo que nós éramos ladrões, em busca de um cheque emprestado de alguém, para ele comprar o freezer lá nos móveis usados, aqueles freezers que ninguém mais quer, aquele que já está todo corroído de ferrugem, não tem? Que depois de uma semana vai queimar um motor, está trabalhando já, ali, está na última, está ouvindo o barulho do motor de longe. E eu, quando ele disse isso, eu falei, meu Senhor, agora me segura. Eu falei, bem, se você é dizimista, então eu quero colocar à prova o que o texto bíblico diz e o que você diz. Vamos para o texto, Malaquias capítulo 3. Comecemos lá de cima. Trazei todos os dízimos à casa do... Eu não queria fazer a exegese do texto, não. Eu queria fazer a aplicação prática do texto como ele estava querendo fazer. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Você traz todos. Olha, até disse, se eu encontrar, achar R$10 na rua, R$1 é do Senhor. É muita fidelidade. Não, chega a ser um exagero de fidelidade. Então, se você traz os dízimos, ou leva o dízimo, então, até aqui está tudo ok. Vamos continuar. Para que haja mantimento na minha casa, tal. E fazei prova de mim. Ou seja, se você trouxer ou levar, se você se proceder com fidelidade,
Deus te desafia a desafiá-lo. Fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu, não é a janela, se eu não abrir as janelas, são muitas. Se for de acordo com o Apocalipse, são pelo menos 12, pastor Josué. Cada uma do tamanho não sei de quê. E não derramar sobre você bênçãos sem medidas. Eu falei assim, e cadê as bênçãos sem medidas? Eu falei, você cumpriu sua parte do trato com Deus. Você já dá todo o dízimo de tudo, até dos 10 contos que se acha na rua. Mas você já fez a prova? E ao fazer a prova você já recebeu as bênçãos que não podem ser medidas? Falou, é lógico, estou aqui, ó, vivo, saúde. Eu falei, não, mas eu não está entendendo. Aqui está dizendo, fazei prova de mim e eu derramarei bênçãos que não podem ser medidas. Eu falei, a vida, a saúde, como você coloca o sol e a chuva, está para maus e bons, para todos. Aqui no texto de Malaquias fala de uma bênção especial sobre aquele que é fiel. Eu falei assim, se esse texto, ou melhor, se a aplicação desse texto estiver sendo feita corretamente por você, se a compreensão desse texto estiver corretamente sendo feita por você, então eu só tenho uma conclusão. Ele disse qual? Você é fiel e Deus é infiel. Porque você não está somente precisando de bênçãos, você está sobretudo numa condição difícil. Está precisando de comprar um freezer velho. Cadê a fidelidade desse? Ele é mentiroso? Deus é mentiroso, irmãos? Então tem um problema na compreensão desse texto. Eu sei que você que está me ouvindo, não, mas eu sou abençoado. Na minha igreja o povo é abençoado. Eu sempre vejo com muita cautela essa questão de ser abençoado. Porque o que eu aprendi é que o Deus de amor, o Pai Celestial, Ele dá a chuva e o sol, e a chuva e o sol representam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, de poder suprir a necessidade humana, para que o homem receba as riquezas da terra, por meio do sol e da chuva, que regam a terra, que alimentam a terra, que possibilita que a terra produza os meios de sobrevivência do ser humano. Eu sei que o irmão não se deu por satisfeito. Ele não aceitou, ele deve continuar até hoje no mesmo texto de Malaquias. Mas sabe por que isso acontece? Só continuar lendo aqui 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Os irmãos entenderam bem? Não está profetizado? Até hoje, o Senhor precisa de purificar os templos. Mas eu não me refiro aos templos locais, aos prédios. Purificar aqui dentro. Não julgue você aquele que está na festa de casamento. Faça o contrário. Que tal você convidar o Senhor a entrar no templo que é o seu coração? Falar, Senhor, aqui dentro tem muita coisa ruim. Quantas vezes a minha relação de serviço para com o Senhor não é uma troca, não é baseado na minha ganância, nos meus objetivos pessoais e particulares. Quantas vezes eu não determino essa relação para com Deus? Quantas vezes eu não atribuo a mim mesmo as riquezas que eu tenho recebido? Quantas vezes eu não atribuo a mim mesmo a inteligência, a força, a capacidade de ter conquistado isso ou aquilo outro?
Será que a nossa visão acerca de Deus não está invertida? Como João quis demonstrar ao colocar esses dois eventos lado a lado, há uma inversão. Talvez você esteja profanando o templo e se privando da celebração da vida representado no casamento. Aí você acha que você está bem, pastor, eu já estou pronto para ir para o céu. A qualquer momento, se eu quiser me levar, ele pode me levar que eu estou pronto. Mas por quê? Porque eu me privei das festas de casamento. Porque eu me privei da alegria, da dança. E eu agora estou no templo servindo a Deus. Mas talvez esse seu serviço seja uma profanação. E aí você, porque amputou parte da sua vida, e você agora vestiu uma veste de falsidade da religião, porque você simplesmente decidiu cegamente, sem verificar, dogmaticamente, você decidiu seguir as práticas desses falsos mestres que fazem comércio dos homens. Então que tal nós começarmos a rever o evangelho em que nós cremos? A proposta desse ano qual que é? Olhar para o evangelho orgânico do evangelho de João. O que significa o evangelho orgânico, pastor? Significa o evangelho desprovido de qualquer aspecto material. Eu não quero saber se o cego de nascença existiu mesmo ou não. Eu não quero saber o nome dos pais do cego. Nós não estamos preocupados de saber se o evento ocorreu em Cafarnaum ou foi em Betânia. Eu não estou preocupado se eram 2 cegos ou um cego que Cristo curou. Desde que passa o dia todinho discutindo as aparentes contradições da Bíblia. Eu nem discuto porque eu sei que está cheio mesmo. A Bíblia está cheia de contradições. Mas nunca a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é infalível. Agora a Escritura não somente ela contém muitos erros de copistas mesmo, seja de quem quer que seja, mas está totalmente já fuçada de traduções e de versões que os homens fazem conforme eles querem fazer, e vão fazendo, e fazendo, e fazendo. E você pega uma versão na linguagem de hoje, depois uma corrigida, atualizada, você vai lendo o mesmo texto em várias vezes, você vai um disparate muito grande de informações contraditórias. A palavra de Deus não. Quando fala evangelho orgânico, quer dizer, não importa, não vamos discutir se eram 2 cegos, se era um cego. Se Jesus curou o cego quando saía de Jericó, ou quando entrava em Jericó. Está lá o texto. Entrando Jesus em Jericó, viu um cego quando o curou. Aí o outro evangelista pega o mesmo evento, saindo Jesus de Jericó, encontrou com 2 cegos. Aí começa a discussão, pastor, eram 2 ou era um? Entrava ou saía de Jericó? Mas isso para nós não importa. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é uma mensagem. E para nós o que vale é esse aspecto vital, orgânico, da palavra, da verdade. É isso que é libertador. Ficar discutindo quantos cegos eram, não muda a sua vida. Agora a sua vida pode mudar. A partir do momento que você entender que você não deve usar da sua fé, não deve transformar a sua espiritualidade e o seu relacionamento com Deus na base da troca, da barganha. No dia que você descobrir que você não deve jejuar para se encher do poder, e nem deve ficar jejuando, indo para os montes atrás daquela bênção, como dizem, se você não pagar o preço. Meu irmão, eu não digo isso, e nunca diga isso. Se Deus não for misericordioso, muda o pagar o preço pela misericórdia de Deus. O irmão está sendo abençoado porque ele está pagando o preço. Fala diferente, fala, Senhor, não fossem as tuas misericórdias, há muito nós teríamos sido consumidos. Nem vivos nós deveríamos estar, não fosse a graça, a misericórdia de Deus. Que tal nós começarmos a fazer a purificação do nosso templo, do nosso coração, do nosso ser, tirando a ganância, tirando a avareza, deixando para fora, expulsando do nosso coração tudo aquilo que você chama de religião, mas não passa, na verdade, de um mecanismo de destruir a si mesmo e aos outros,
Que tal você não imputar aos outros a sua própria incapacidade de ser santo? Parar de julgar. Você não foi criado para julgar as pessoas. Parar de condenar as pessoas ao inferno. Que tal você, se não puder ajudar o outro, porque ele está num abismo muito profundo, que você, pelo menos, não ajude a empurrá-lo? Ou que sabe, mas você não pode fazer nada pelo irmão, não. Então também não destrua, não fale. Não diga aquilo que você não entende, que você não conhece, que você não sentiu, que você não sente. Que tal nós fazermos do nosso coração um templo para a glória de Deus? Sabe o que ocorreu quando os cambistas foram expulsos do templo? Sabe o que aconteceu quando os vendedores, os vendilhões foram expulsos? Diz a Bíblia que os cegos entraram no templo. Os paralíticos entraram. E diz a Bíblia que as crianças entraram. Aí, agora ficou correto o ambiente. É um lugar de acolhimento, de fraternidade, de amor, do exercício da misericórdia. Então, essa mensagem do templo nos ensina que nós não devemos transformar a fé, a espiritualidade, as coisas referentes a Deus, em algo para o nosso próprio aprazimento da nossa natureza caída. É o contrário. É doação constante. Amar a Deus, servir porque você ama. Se você serve é porque você ama. E você congrega por quê? Porque você ama. E porque você tem a necessidade de ser amado. E você oferta por quê? Porque eu sou grato a Deus. É uma maneira de eu dizer, Senhor, olha, assim como eu tenho sido alcançado, eu gostaria que outros também fossem alcançados. Então, eu não estou te pagando nada, porque nem como eu tenho como pagar ao Senhor, porque todos os bens do mundo inteiro não pagaria a própria vida que tenho. Não é pagar, não é simplesmente dizer, Senhor, eu sou feliz, eu sou grato a Ti, e eu quero ser grato nas minhas ações para com o meu semelhante, com respeito ao progresso da causa de Deus. Eu quero ser grato ao Senhor no meu dia a dia, no meu coração, falando, cantando, onde quer que eu esteja, eu quero ter gratidão e fazer da minha fé, da espiritualidade, a coisa mais pura que existe, a coisa mais sincera que existe, a coisa mais simples que existe. Amar a Deus de verdade, faça com verdade. E não se prive das festas de casamento. Sempre que você puder, esteja na festa de casamento. Pastor, eu não gosto de casamento. Não, mas festa de casamento quer dizer tão somente a celebração da vida. Não se prive. Seja feliz. Abrace. Toque as pessoas. Beije. Dance. Você não gosta de vinho, não beba. Mas se gostar, bebe um pouquinho. O problema do pouquinho é... Cadê o pessoal do louvor? Vamos lá? Deus abençoe a todos, queridos. Não se esqueçam das reuniões que nós temos aí no meio de semana. Amanhã, leitura do livro às 20 horas. Quarta-feira, terça-feira, reunião de oração. Quarta, estudo da palavra. Sexta, querigma. Vamos cantar uma canção.